Outro formato muito importante para o nosso trabalho é o do tipo PDF, a extensão do tipo PDF. O PDF, ele também é uma forma de você compactar informações no computador. O PDF foi criado no início da década de 90, justamente porque havia uma dificuldade de compatibilização dos arquivos na hora de imprimir. Então ele foi um formato que padronizou isso. Então, geralmente, quando a gente não quer ter problemas na impressão ou até mesmo na visualização de arquivos, você exporta em PDF, porque o propósito dele foi justamente esse, de padronizar essa visualização de arquivos e impressão. O ideal é que a gente sempre exporte os arquivos finais das nossas pranchas em PDF, primeiro, porque a chance de dar errado na impressão, vou dar um exemplo para você, já aconteceu isso comigo, de levar uma imagem, eu tinha exportado a minha prancha num JPEG ou num PNG, que também dá para imprimir em JPEG e PNG, tá bom? Dá para fazer isso. O grande problema é que eu levei num lugar que as pessoas que estavam lá trabalhando, elas não tinham tanta noção de que era uma prancha, que o meu arquivo não podia ser redimensionado. Se ele for redimensionado, você perde a escala dos desenhos. Então, o seu arquivo não pode ser redimensionado em hipótese alguma na hora de impressão. Então, na hora de imprimir, existe uma opção de lá você colocar as margens da folha ou de você reenquadrar ela na folha. A gente não pode deixar que isso aconteça, porque se alguém fizer isso errado, você vai perder a escala dos seus desenhos de arquitetura e aí você pode se prejudicar. Por isso, o mais indicado é que você exporte sempre em PDF. Então, o PDF, o que ele faz? Ele já deixa o seu arquivo pronto para ser impresso. Do jeito que está configurado ali, com as dimensões, tudo já está pronto para imprimir. Então, a probabilidade de alguém cometer um erro na hora de imprimir seu arquivo é menor. Então, por isso. E geralmente os concursos, por exemplo, se você for enviar a prancha para um concurso, eles vão te pedir em PDF, já por essa questão do arquivo estar exatamente como era para ser impresso, como você configurou. Só tem um porém do PDF quando a gente vai salvar aqui no Photoshop. O PDF do Photoshop, ele é um pouco pesado. Por que que ele é pesado? Porque todas as informações de layer, então, por exemplo, a gente vai ver depois a questão das layers, mas, por exemplo, o Photoshop, você tem várias camadas de trabalho com os elementos, igual tem lá no AutoCAD. Se você salva em PDF, normal, sem fazer nada, ele vai memorizar as camadas e vai memorizar todos os efeitos que você aplica no programa. O PDF do Photoshop, ele é quase como um PSD. Ele tem a possibilidade de preservar as características de edição do Photoshop. Só que aí que tá um porém. Por que que a gente não deve fazer isso? Ó, seria como eu tentar salvar aqui. Vou colocar aqui para vocês verem. Então, eu coloquei aqui para salvar em PDF. Vai abrir uma janela. Sempre vai abrir essa janela antes de você exportar em PDF. E o que acontece? Se você quiser usar o PDF do Photoshop para impressão de prancha, tá? Então, eu tô falando sempre pro nosso uso aqui. Não é uma verdade para tudo, tá? Eu tô focando pro nosso uso de pranchas. Você sempre vai ter que desabilitar essa opção Preserve Photoshop Editing Capabilities. Por quê? Se você deixar essa opção, o PDF vai vir com todas as informações de camada e de efeitos que você aplicou. Aí você vai falar, por que não é legal, Lívia? Que primeiro vai pesar. É um monte de informação de efeito, de camada, vai pesar na memória do seu arquivo. Ele vai ser um arquivo bem mais pesado. Bem mais pesado. Quase o tamanho de um PSD. Então, aí uma prancha que poderia ter 5 MB, ela vai ter 100 MB para mais, ok? Então, mais ou menos isso. Então, você sempre vai desabilitar essa opção aqui essa primeira opção de preservar as edições do Photoshop. Tira, você não quer isso. Outra coisa, aí, além do peso do arquivo, outra coisa que você não quer é o seguinte. Lá no começo, quando eu não sabia disso, uma vez eu tava com uma prancha super pesada. Eu nem sabia otimizar na época o arquivo, tava hiper pesada, tinha umas 500 camadas, sério, tinha umas 500 camadas aqui, que eu não agrupava nada, eu fazia de qualquer jeito, bem no comecinho, quando eu comecei a usar o Photoshop para isso.
Eu levei a prancha, salvei em PDF e não usei essa opção. Eu levei a prancha na faculdade. Sabe o que aconteceu? Era dia de entrega. Mas por sorte, eu sempre fui muito precavida. Eu cheguei bem antes na faculdade para imprimir, porque eu ia imprimir lá na plotagem da faculdade. Só que só tinha uma plotter lá. Só tinha uma plotter. E a minha aula começava às 7h30, 7h15, 7h30. Eu cheguei, era umas 6 horas, 6 e pouquinho na faculdade, já para não ter problema, né? Porque eu sabia que formava fila. Formava uma fila gigantesca em dia de entrega. Então eu sempre chegava antes pra não ficar na fila. Aí aconteceu o seguinte, beleza, né? Tranquilo, cheguei lá pra prancha pra plotar a prancha. Ficou simplesmente carregando quase 2 horas. Eu não tô brincando. Porque a impressora teve que processar. Ela vai processar, quando você manda esse tipo de arquivo, cada camada. Então, cada camada de informação, cada efeito, ela tem que processar antes de mandar para impressão. E tinha muita camada, tinha umas 500 camadas. Resultado, demorou 2 horas para a impressora carregar o meu arquivo para imprimir. Nisso, formou uma fila de 40 pessoas atrás de mim. E já estava na hora da entrega. Eu acho que um monte de gente se lascou, porque aí quando era 7h30, quase 8 horas, a minha prancha ficou pronta. Aí beleza, né? Eu entreguei, porque eu tinha chegado muito antes, mas formou uma fila gigantesca. Só tinha uma plotter. Então a galera que tava atrás querendo plotar se lascou. Por conta do meu arquivo que demorou para carregar lá. Então tomem cuidado. Eu tô falando isso porque se você não souber exportar direito, você pode ter esse tipo de problema em dia de entrega e a gente não quer isso. Então, o que é melhor para vocês fazerem? No decorrer do curso, vai ter uma aula específica para ensinar passo a passo, mas basicamente, o que eu geralmente faço para otimizar, eu salvo a prancha final em PNG ou até mesmo JPEG, mas deem preferência pelo PNG se não tiver problema com o tamanho de arquivo, a não ser que seja um concurso, algo do tipo. Deem preferência para o PNG. Eu salvo a prancha final em PNG. Depois eu abro o PNG dela aqui no Photoshop e eu salvo o PNG como PDF. Porque o arquivo vai ficar bem mais leve, ele vai ter uma camada só, porque na verdade quando a gente salva em PNG ele mescla todas as camadas, então não tem problema de camada, não tem problema de efeito. Aquilo se torna um pixel apenas, e não uma informação do programa. Então, eu geralmente exporto em PNG, abro o PNG e salvo o PNG em PDF. Aí o arquivo fica super de boa, ele fica leve, ele não tem problema de efeito nem nada. Então, para otimizar, eu faço dessa forma, ok? Então, esses são os 4 tipos de arquivos principais que a gente precisa saber para trabalhar com as pranchas no Photoshop.